Salve lá, meus irmãos, meus amigos em Cristo. Mais uma vez aqui estamos nos colocando nesse momento de aprendizado da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos, antes de dar sequência a este novo momento de encontro, continuando a falando sobre a fé, pedir a luz divina para que tudo transcorra segundo a vontade do nosso Deus. Inspirai-nos, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que vós comece e termine tudo aquilo que realizarmos por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos, nós vimos nos encontros passados, nós falávamos sobre o que é a fé, que a nossa fé cristã, católica, tem o seu embasamento no primeiro nosso encontro, da onde veio a nossa fé, como ela é formada, que dá embasamento em cima da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. No outro encontro nós falávamos sobre a sua necessidade que Cristo pede para crer e ser batizado, sobre a nossa fé que recebemos no batismo, a ação do Espírito Santo. Portanto, dando continuidade, a gente já deu para entender que não existe a minha fé, a fé do jeito que eu aceito e que eu entendo que é. Isso é coisa da cabeça humana. Nós temos uma fé que é vivida pela e dentro da igreja, a fé que nós recebemos no batismo. Ou você vive essa fé como católico, a fé recebida no batismo e professada por toda a igreja católica, ou nós estamos nos enganando a nós mesmos. Vamos lá então, meus queridos. Fé. Ainda se encontra e se vê muitas pessoas vivendo uma fé emocional, sentimental. Nossa, que momento gostoso que foi aquele que eu participei. Que pregação mais linda. Chorei, vibrei, fiquei todo arrepiado. Nossa, aquela missa foi linda. Que riqueza de missa, que coisa mais linda. Sabe, meus irmãos, o convite que eu tenho a fazer para vocês é a gente sair desse sentimentalismo, que isso não é fé, para realmente uma fé verdadeira, uma fé madura. É uma fé que foge desse sentimentalismo. É uma fé compromisso. A nossa fé deve ser um compromisso de vida, algo que determina a nossa maneira de ser, de agir, de caminhar. Ou seja, uma aliança que nós fazemos com Deus. Essa fé, que é a proposta desses nossos encontros, é justamente ajudá-los a lançar raízes mais profundas, ao encontro da verdadeira espiritualidade cristã. Que nós caminhemos com os pés no chão, e não através desse devocionismo sentimental, onde a pessoa sai do chão e flutua. Que maravilha, que delícia, que coisa linda. Qualquer probleminha lá para frente despenca e cai de cara no chão. Então é uma fé onde os nossos pés caminham no chão, pisando e sustentando na rocha firme que é Cristo. Nós já comentamos nos outros encontros, lá na carta de São Paulo aos Romanos, que a fé vem da pregação da palavra. Para quem quiser dar uma lida, está lá em Romanos capítulo 10, versículo 7. Mas eu gostaria, no dia de hoje, que nós vamos falar um pouquinho aprofundando um pouquinho mais sobre a fé, preste atenção nessa passagem que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 a 17. São Paulo diz assim a Timóteo: desde a infância conhece as sagradas escrituras e sabe que elas têm o condão, o poder de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Preste atenção agora. Útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Portanto, meus irmãos, nós vemos que a fé, ela também, como vamos ver daqui a pouquinho, é uma forma de ensino.
que nós vamos já discutir sobre isso já. Mas antes de chegar lá, eu gostaria de já ir questionando sobre essa fé sentimental, sobre a fé que nós vivemos, qual a experiência que nós fazemos de Deus, se não está na hora de nós darmos passos mais profundos. A fé é colocar o pé aonde não tem chão, que Deus vai colocando. Enquanto nós ficamos naquelas mesmices das nossas pequenas devoções que são necessárias, úteis, não podemos abrir mãos delas, né? Não podemos abrir mãos, mas elas são para nós em momentos certos do dia, em que depois, fora isso, nós temos que buscar algo de mais concreto. Nós vimos aqui a palavra de Deus, útil para ensinar, corrigir, formar o homem de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes nas nossas devoções, o que nós fazemos? Nós apenas ficamos rezando e falando e não queremos que entre nada pelo nosso ouvido. Né? Nós colocamos Deus na escuta, em vez de o contrário, de nós ficarmos na escuta de Deus. Tá? Então, não abro mão das suas devoções. Eu faço minha devoção todos os dias à tarde do Santo Terço da Divina Misericórdia, às 18 horas do Terço Mariano, novenas aos santos, quando tem oportunidade eu faço. Não abro mão, tá? Isso é muito importante e muito bom para nós. Mas o que eu quero dizer para vocês é não ficarmos somente nisso, mas também deixar Deus falar conosco. Muito bem, vocês conhecem, já devem ter ouvido muitas vezes, a parábola do semeador, né? O semeador sai a semear, lança as sementes, que é a palavra de Deus. E aí vem aquela história, né? Das pessoas que estão à beira do caminho e tal. Prestem atenção para a gente já dar a sequência da nossa explicação aqui. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, olha a importância do ensino, que acabamos de ler, a palavra de Deus é útil para ensinar. Quando ouve e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado do seu coração. Tá? Por isso que eu falo, fé não é sentimento, é atitude do homem, resposta do homem frente a Deus. Esse é aquele que recebe a semente à beira do caminho. O que recebe no meio do solo pedregoso é aquele que acolhe com alegria. Acabamos de falar. Vem todo contente de um retiro. Ótimo, retiro é excelente. Mas nós temos que começar a controlar esses sentimentos. Sabe? A fé é para ser vivida interiormente. Esses sentimentos que eu estou dizendo, esses prazeres, essas alegrias, esses gozos, essas festividades, esses palmas, esses arrepios, esse choro, são coisas externas. Temos que ir deletando isso de nós e viver uma fé mais profunda dentro da nossa alma, onde Deus se encontra. Então o terreno pedregoso é aquele que em qualquer vive a fé. Ai, que missa linda, que missa linda. Tá. Termina domingo à noite, começa a segunda. Primeiro probleminha, ai meu Deus do céu, não vou conseguir. Ai Jesus Cristo, por que isso na minha vida? Entende? Que fé que é essa? Terreno pedregoso, acolhe com alegria, mas qualquer contratempinho já desmorona. E temos também aquela que cai no meio dos espinhos. É as pessoas que até acolhem a palavra, mas colocam ela em segundo plano. Ah Senhor, espera aí, agora não, né? Deixa eu ficar subir mais na minha vida, não é tempo para isso ainda, isso tudo é bom, mas não é o momento, deixa eu tocar minha vida, deixa eu me realizar profissionalmente, tudo isso é bom. E Deus quer fazer parte de tudo isso. Ele só não quer ser colocado de lado. Como as pessoas que recebem isso aqui como jogado no meio do espinho. Né? Representa aquele que ouve bem a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam e tornam a palavra infrutífera. Sejamos então como aqueles que caem em solo, terra boa, que é o propósito desses nossos encontros, de caminharmos, né? De caminharmos nessa direção, de estarmos preparados para acolher a palavra e, no momento certo, colocarmos em prática. Aí a pessoa fala, mas não é fácil, acontecem coisas difíceis na vida que me chateiam, quantos desencontros, quantos problemas que a vida nos traz. Ai, a fé, olha só, 1º capítulo, versículo 2,
Epístola de São Tiago. Considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A aprovação da nossa fé produz a paciência. E São Tiago nos fala que é suma alegria passar por tribulações. Santo Agostinho já fala isso também de uma outra maneira. Se nós não tivermos com o que lutar, nós não temos o que vencer. Se não temos o que vencer, nós não temos como subir na fé. Então precisamos, sim. Não temos que pedir para Deus. Deixe Deus fazer do jeito dele, Mas são as contradições, as contrariedades, as provações da vida, os momentos para nós colocarmos a nossa fé em prova. E só para vocês poderem ver a importância da fé que nós recebemos através da palavra de Deus, através do nosso batismo, lá na carta de São João, a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer assim para nós: a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então, meus irmãos, vencer o mundo, o que é? O mundo, no Evangelho, no tempo do início do cristianismo, da pregação apostólica, no tempo dos judeus, são as forças contrárias a Deus, ao reino de Deus. Tudo aquilo que trabalha contra, tudo aquilo que gera medo, tudo aquilo que aprisiona o ser humano, tudo aquilo que impede o homem de caminhar, tudo aquilo que impede o homem de ouvir corretamente a verdade, tudo aquilo que impede o homem de caminhar pelo caminho certo. Por isso que Jesus, quando chega em Nazaré, no início da missão, lá em Lucas, ele abre lá Isaías e diz, vem para libertar os oprimidos, abrir os olhos aos cegos, fazer os coxos andarem, os mudos falarem, libertar os cativos. E aí fala, hoje completou-se esse dia, esse tempo. Então, meus irmãos, a fé é essa força, que faz com que a gente vença as contradições, as contrariedades, as aflições, todas as provações que nós enfrentamos na vida e no mundo. Então, nós vemos que essa fé que nós recebemos, ela tem um propósito. Esse propósito é de nós nos tornarmos cada vez mais amigos de Deus. E para isso nós temos uma força que nós recebemos no batismo, que já dissemos, que é o protagonista, o agente que forma a fé, o agente que dá força na fé, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, meus irmãos, se você se lembra de Jesus, quando promete lá em João, no Evangelho de João, que ele vai ao Pai para mandar o Paráclito, que ele viria para os apóstolos e também para nós, para recordar e ensinar todas as coisas. Ou seja, recordar o que Jesus tinha falado e ensinar as coisas novas. Isso dá mais autoridade à nossa fonte de fé que vem da tradição apostólica e não só da Bíblia. Então, o Espírito Santo, meus irmãos, está sempre agindo em nós se nós dermos abertura para Ele. Não vivemos essa fé apenas de aparência, uma fé sem compromisso, uma fé sem atitude, uma fé que não nos dá direção nenhuma. Precisamos de uma fé que nos dê direção, que mude nossa maneira de ser, de agir, que nos comprometa ao projeto de Cristo, ao seu Santo Evangelho, que é nosso comprometimento ao reino de Deus. Então nós vimos que lá em Timóteo, que a Sagrada Escritura, ela serve para ensinar, orientar os homens, transformar os homens, não é verdade? E o Espírito Santo nos guia nesse caminho. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vimos que a fé, então, é uma forma de conhecimento. Eu já disse no outro encontro, Jesus estava sempre ensinando, não perdia oportunidade. Sermão da montanha. Quando ele se encontrava com os seus discípulos, ele sentava para conversar. Quando eles não entendiam a parábola, chegava na casa, Jesus explicava. Em muitas passagens, aí cada um vai procurar depois e ver qual lhe interessa mais, mas nós vamos ver Jesus ensinando. Então a fé é uma forma de conhecimento, mas diferente da maneira que nós entendemos como conhecimento.
Porque a fé é um conhecimento sobre as coisas de Deus e não das coisas do mundo. E aí entra uma forma diferente da gente entender. Quando nós falamos assim, você sabia que 18 dividido por 3 dá 6? Acho que é isso mesmo, né? 18 dividido por 3 dá 6? O que você responde? Sim, eu sei. Você não vai falar eu creio. Eu sei. Porque você já constatou isso. Nós aprendemos, né? Na escola pegava 18 maçãs, dividia em 3 grupinhos, dá 6. Para as coisas de Deus não é sei, eu sei. É eu creio. Meu irmão, te pergunto, Jesus Cristo, Filho de Deus, você crê ou você sabe? O que você responde? Eu sei ou eu creio? Eu creio. Que ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai? Você crê ou você sabe? Você crê. Não tem como você comprovar pela maneira humana saber. Como nós sabemos que 18 dividido por 3 dá 3 grupinhos de 6. Então, meus irmãos, é uma forma de conhecimento, sim, a fé. Mas ela não despreza, veja bem, ela não despreza o conhecimento humano. Porque senão seria muito difícil para nós, porque crer é algo difícil. Não é? Nós cremos nas coisas do mundo, nós sabemos, nós comprovamos. Que o sol nasce, no final do dia ele se põe. Eu não tenho que acreditar, crer, eu creio. Eu sei, eu consigo visualizar isso. As coisas sobrenatural nós cremos. Lembra a fé? É crer naquilo que não se vê. Então Deus nos deu, meus queridos irmãos, dentro da nossa, quando Ele nos fez sua imagem e semelhança, aquelas duas faculdades, aquelas duas potências humanas que nós já dissemos que é a vontade e a inteligência. A vontade e a inteligência. Porque senão, se fosse só para nós crermos apenas de maneira sobrenatural, seria muito mais difícil. Deus quer que a gente creia com a fé, que é um dom sobrenatural, mais a nossa adesão e o nosso comprometimento, que são ações naturais da nossa natureza humana. O problema está nessa adesão e comprometimento, que gera as pessoas à beira do caminho, as pessoas que estão sufocadas no meio dos espinhos, as pessoas que andam sobre os pedregulhos, terreno pedregoso. Então, como fazer para que a nossa adesão, já que a fé é um dom de Deus e nós não podemos fazer nada, só apenas a recebemos pelo batismo, não depende mais depois de nós, é Deus que age, apenas nós, conforme buscamos, Ele vai dando mais força na nossa fé, mas a nossa adesão e o comprometimento depende de nós. E aí entra as dificuldades das pessoas muito racionalistas, das pessoas que se julgam muito iluminadas, que querem respostas para tudo. E nós já dissemos isso lá no começo, fé não é ciência, ela caminha ao lado, mistério não tem resposta. Então, meus irmãos, terminando esse nosso encontro aqui, vamos colocar a passagem sobre 2 santos ilustres, grandes filósofos da história da igreja, teólogos de primeira linha, um da antiguidade e outro da Idade Média. Comecemos com Santo Tomás de Aquino. Olha a definição que ele vai falar sobre a fé. Crer, olha só, crer é um assentimento da nossa inteligência, aquilo que se quer crer. Deve haver uma liberdade interior da nossa vontade para mover a inteligência no sentido de crer. Olha que interessante. Crer é um assentimento, ou seja, uma boa disposição, uma liberdade interior da nossa inteligência, aquilo que se quer crer. Se nós não dermos essa liberdade interior à nossa inteligência, a nossa vontade vai ficar trancada. A vontade ela é movida pela inteligência, tanto para o lado bom como para o lado errado. Queridos irmãos, assim nós vamos terminando mais um encontro. Para não alugar muito, semanalmente nós vamos colocar encontros sobre isso daqui. Vamos fazer ainda pelo menos mais um sobre fé. Pelo menos mais um está previsto. E depois de terminarmos, nós começaremos com outros temas. Só para terminar, então, eu falei de 2 grandes santos, não ia deixar de falar de Santo Agostinho.
é o ensinamento dele que está lá no Catecismo da Igreja Católica. Ensinamento dos grandes teólogos filósofos da Igreja. Santo Agostinho nos diz: crer para compreender e compreender para melhor crer. Ou seja, primeiro nós temos que crer, mover a nossa vontade para crer. Aí começamos a compreender os ensinamentos de Deus. E aí, compreendendo, nós melhor vamos crer. Tenham todos uma boa noite, até o nosso próximo encontro de Falando de Fé. Fiquem sob a proteção do nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.